A paz do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Amados, você faz parte da maioria que brinca com Deus, despreza Deus e perde essa tão grande salvação? Em todas as eras, irmãos, geração após geração, poucos, bem poucos, entram, permanecem e chegam até o fim pela porta estreita, o caminho estreito. Poucos se acertam, poucos encontram. A grande maioria entra na religião dos homens. A Bíblia diz, em Mateus 24, 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu te pergunto, amado irmão, amada irmã, a tua vida está passando rápido? Você sente cada vez mais a presença de Deus, o poder de Deus? A tua comunhão com o Senhor é firme? A tua fé, a tua paz, a tua alegria está crescendo cada dia mais? Você está se amornando? Acorda, a vida é breve demais. Em todas as gerações, poucos, bem poucos, foram os que escaparam. Você faz parte do remanescente fiel? Você tem colocado o Senhor e a comunhão com Ele, com a palavra dEle e com o povo dEle cheio do Espírito Santo em primeiro lugar? Você está vivendo para Deus ou para a sua carne? Amados, é tempo de despertar e remir o tempo, porque os dias são maus. Em Números 14, versículo 23 e 24. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram verá. O Senhor diz, aqueles que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam serão humilhados, desprezados, envelhecidos. Irmãos, é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração, não como fanático, mas pela graça. Há uma guerra espiritual em andamento, o diabo tem uma contenda com todos os habitantes da terra. Há uma guerra séria. Se você não alimentar a sua fé, se você não nutrir a sua fé, você ficará anêmico espiritualmente, você ficará fraco, você será vencido pela sua carne, pelas impressões, pelos problemas. Seduzido pelo pecado, você vai afastando-se do Senhor. E daqueles milhões de pessoas no deserto, somente Josué e Calebe. De 32 mil soldados de Gideão, só 300 foram aprovados por Deus, isso é menos de 1%. Na destruição de Sodoma e Gomorra, apenas Ló e suas 2 filhas. 3. Quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, apenas 7, Noé e sua família numa arca. Amados, quando o Senhor Jesus alimentava a multidão, havia milhares seguindo ele. Mas na cruz só ficou um apenas, João. Esse foi o único que não foi morto. Foi até, diz os historiadores, até 130 anos na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse. Deus o honrou com vida longa, com revelações do terceiro céu. O Senhor honra aqueles que o honram. Coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida em 2017. A sua vida espiritual em primeiro lugar. Esteja preparado para ajudar pessoas a se voltarem ao Senhor Jesus Cristo. Se envolva, se comprometa. Renuncie o pecado. Vá aos pés do Senhor e se humilhe. Pelo sangue de Jesus. Aceite a graça que te fará forte, sábio, frutífero e feliz. Em todas as eras, a grande esmagadora maioria despreza a Deus sem perceber. Vivem para a sua carne, para aquilo que é temporário.
A grande maioria acaba escolhendo aquilo que não tem nenhum valor. Mas você escolhe a melhor parte que não te será tirada. Leia as circunstâncias, amados. Como está a tua vida espiritual? Não digo isso para te assustar, te amedrontar, não para causar culpa, mas para que você se volte ao Senhor de todo o coração, pela graça. Hoje o teu coração ainda está batendo. Muitos já partiram, estão no Hades em tormento. Mas você está vivo, ainda há esperança para você. Diga: Senhor, eu quero te levar a sério, eu quero ser um cristão cheio do fogo, cheio do ânimo celestial, cheio do fogo do seu amor. Eu quero ser uma pessoa apegada no Senhor, eu quero ser uma pessoa sincera, firme, dedicada. Livra-me da munidão, do mundanismo, da carnalidade, da vaidade, dos pecados ocultos, da soberba. Livra-me, Senhor, daquilo que vai me enfraquecendo dia a dia. Amado, se você não está crescendo espiritualmente, há algo errado, pois é de glória em glória, de fé em fé. Não é normal o cristão ficar girando em círculo na mesmice. Quando estamos levando Deus a sério e recebendo o verdadeiro alimento, infalivelmente isso produz multiplicação, crescimento. A palavra de Deus não volta vazia na terra boa, jamais. O que Deus faz produz crescimento. Você é chamado a uma tão grande salvação. Não negligencie. Quantos que colocam em primeiro lugar a sua vida financeira, as suas coisas, e ficam embaraçados. Pararam de se consagrar, pararam de congregar junto com os irmãos, achando que isso não tem importância. E quando desprezam o chamado de Deus, a santificação, estão desprezando o próprio Deus. Razão disso, começam a entrar em depressão e ficarem tristes, vazias, tudo que faz dá errado. Começam a fracassar e não entendem o porquê. Porque não podemos fazer como Jonas, ir no sentido contrário do chamado do Senhor. O Senhor pede que não interrompamos o processo da graça diária no coração, pois precisamos nos aprontar. A qualquer momento a trombeta tocará. E os que estiverem com azeite na lamparina, visão espiritual, andando no Espírito, e com as vestes brancas, com nenhum pecado pendente, perdoando seus inimigos, vestes brancas pelo sangue, alimentando a fé, a comunhão com o Senhor, com a palavra e com os irmãos cheios do Espírito Santo. Irmãos, haverá tempo que não dará para se preparar. Se prepare hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Peça perdão ao Senhor pela maneira como tem servido Ele relaxadamente. E Jeremias diz: maldito aquele que servir ao Senhor relaxadamente. O Senhor não quer amaldiçoar ninguém, Ele quer te abençoar. Escolha a bênção, escolha a vida. Ele põe diante de ti o caminho da vida, da bênção. Ele põe diante de ti o caminho do crescimento, da frutificação. Seja uma árvore frutífera. Seja útil nessa terra. Seja alguém que seja canal de bênção, canal celestial. Seja esse dos poucos que são desprezados, caluniados, perseguidos, mas que agradam a Deus. Faça parte dessa minoria pequeniníssima que escapa do fogo eterno. Faça parte desses que se consagram ao Senhor pela fé, que não brincam com o pecado, que não são inconstantes nos seus caminhos, que não são indecisos na sua consagração. Seja firme e constante, você vai alcançar. Mesmo com lutas, com provas, perseguições, mesmo que você olhe no visível e só vê luta, aflição, perseguição, não importa. Não importa se você está passando por alguma enfermidade, não importa se você está passando por problema financeiro, familiar, não importa. Isso Deus pode resolver através da sua fé, Ele está edificando a sua fé. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir, não é tempo de se distrair com as coisas deste mundo, não é tempo de ficar guardando mágoa, não é tempo de tentar buscar prazer no pecado, é tempo de se entregar totalmente ao Senhor, espírito, alma e corpo. Faça a decisão e você nunca vai se arrepender. Jesus te